No capítulo anterior, José olha para trás e ele vê Beck, o mestre da guilda Andorinha Branca. Então Beck fala para José que quando você se livrou dos fantoches do marionetista, você precisa destruí-lo, e que se ele pelo menos não conhecer o básico, ele não deve se precipitar em atacá-lo assim. Após Pumpeta acordar, ele comenta que ele não pode deixar eles tomarem esse lugar, mesmo que ele tenha que arriscar a vida dele. Então ele tira sua camisa e Pumpeta em seguida começa a liberar um forte poder, ativando sua habilidade técnica de fantoche de autoviolação, deixando o Mei bastante assustada. Então José comenta que ele lançou uma habilidade de marioneta em si mesmo, e Pumpete diz que o sonho dele não era ficar mais rico em ouro, pois ele tem um sonho que é muito além. Então Pumpete armazenou um imenso poder em uma de suas mãos, e ele diz que nenhum de vocês irá dar mais um passo à frente, e em seguida Pumpete lança um Kamehameha. Ash então sorri, dizendo que era incrível Tune conseguir convocar os mortos-vivos daqueles que eram mestres da guilda do Reino Sagrado, e que era como esperado do necromante mais poderoso, que é chamado de Rei Morto-Vivo. Vulcan então é atingido bem no peito, e em seguida Ryoki olha para ele assustado, e diante deles aparece Tune Basil com sua cobra. Então eles falam que sentem muito, mas Ryoki não pode ir para o andar 60. Então a cobra começa a acumular uma energia em sua boca, e Basil fala que eles não vão para lugar nenhum, pois eles irão morrer aqui mesmo. Hendrik saca sua espada e diz que ele vai cortá-los ao meio, mas o que ele não esperava é que a cobra estava prestes a mordê-lo. Então ele desvia rapidamente da mordida, e em seguida Basil fala que Hendrik era realmente um dragão. Então ele fica sentado na cobra lá ele, se perguntando se Hendrik não quer ser o pet dele também. Hendrik parte para cima de Basil dizendo que recusa esse pedido, chamando-o de bastardo nojento. Então atrás de Ryoki os outros surgem uma explosão, e Tune fala para Ryoki que esse dragão não vai mais conseguir vir ajudá-lo. Ryoki manda Hairyuu e Miho ir ajudar Hendrik, então ele diz que assim que elas conseguirem derrotar o inimigo elas devem ir para o andar 60, então ela sai correndo rapidamente e falando que estava tudo bem. Hairyuu e Miho estavam chegando próximo de Hendrik para ajudá-lo, mas de repente elas vistam algo saindo do chão, e em seguida elas são engolidas por uma enorme boca de ossos, as deixando bastante assustadas. Então Ryoki percebe e começa a gritar por elas. Tune fala que se Ryoki não entregar o seu poder para ele, seus amigos morrerão dolorosamente, mas Ryoki, tomado de ódio, diz para ele deixá-las ir agora, o chamando de chupingole do cão. Galera, essa é a continuação do vídeo anterior. Se vocês ainda não viram essa das partes, deixarem uma playlist fixada nos comentários abaixo. Agora vamos continuar de onde paramos. Em outro lugar, alguns escaladores estavam eliminando os soldados do Golden List, mas logo em seguida, quando eles estavam prestes a eliminar mais soldados, de repente alguém lança algo em um deles acertando bem no olho, e em seguida o outro pergunta se ele estava bem, mas o cara questiona se perguntando quem foi que atirou aquela pedra nele. No entanto, logo ele percebe que não era pedras, mas sim moedas de ouro. Então ele diz que encontrar moedas de ouro nesse caso era muita sorte. Entretanto, após isso eles são eliminados por uma explosão. Acha observar os soldados dele correndo desesperado. Ele percebe que a primeira fila continua sendo atacada, causando muitas baixas, o que torna muito arriscado avançar ainda mais para perto do edifício. Então ele se pergunta se eles têm um mago tão incrível assim dentro do edifício, mas o que ele não sabia é que quem estava lá dentro era o Golden-List, que estava atacando todos aqueles que se aproximavam. Então o Golden-List pensa que todo esse método não vai durar muito tempo, pois com o tempo sua presença também será descoberta, e ele comenta que Ryoki deve se apressar para chegar até ele logo. Voltando para a batalha de Ryoki, aquela criatura que engoliu Miho e Hairyuu começa a sair do chão. Então rapidamente Ryoki vai na direção da criatura desferindo um soco nela, e ele manda ela cuspir Hairyuu e Miho agora mesmo. No entanto, Tuna aparece na frente dele impede o ataque de Ryoki, dizendo que não irá deixá-lo ir até elas, pois o nome dele é Tune, o rei dos mortos-vivos, e que ele vai tirar o poder espiritual de Ryoki e se tornar o verdadeiro sucessor do Estrela da Morte, deixando Ryoki surpreso ao ouvir ele falar isso, fazendo se perguntar como assim um sucessor dele. Dentro do estômago da criatura, Miho acorda, então Hairyuu pergunta se ela estava bem, mas Miho se pergunta onde é que elas estavam. Porém, logo em seguida começa a aparecer vários esqueletos a cercando, e do lado de fora aquela criatura começa a cavar um buraco, fazendo Hendrik perceber que a criatura estava começando a ir para o subsolo. Então ele questiona se aquela coisa planeja fugir com as garotas em seu corpo. Então ele começa a gritar falando que não irá deixá-lo fugir. Entretanto, Basil fala que ele fala a mesma coisa para ele, e rapidamente a cobra de Basil vai em sua direção. Mas Hendrik consegue defender o ataque daquela criatura, e ele comenta que ela era bastante forte. Mas outra cobra começa a sair da boca daquela, deixando ele assustado se perguntando como assim tem outra dentro da boca dela, mas antes que Hendrik possa fazer alguma coisa, ele é mordido bem no pescoço.
Logo em seguida, Hendrik sente que tem algo de errado com ele, e devido a isso ele lança o ataque naquela cobra jogando ela para longe, fazendo-a cair em cima das casas. Então ele comenta que não estava se sentindo muito bem, e em seguida ele se pergunta se a cobra colocou em seu corpo algum tipo de veneno, mas para sua surpresa ao olhar para cima ele vê vários dragões, e Hendrik pensa que isso sem dúvida era aquele dia em que os dragões destruíram sua cidade de Natal e eles haviam eliminado todo mundo, e que devido a isso eles se tornaram sua fonte de raiva. Então em seguida Basil pergunta se Hendrik odeia a raça dos dragões, ou fazendo olhar para ele. Então Basil fala que um dragão que odeia os dragões se torna um cara muito estranho, mas Hendrik pergunta se ele estava vendo isso também. Então ele comenta que isso deve ser por causa daquela mordida da cobra que ele levou, e Basil então confirma dizendo que ela pode amplificar as memórias negativas do inimigo e que pode até compartilhá-las com ele. Mas ele fala que não entende perguntando como Hendrik pode odiar uma coisa tão linda, mas Hendrik pergunta o que era que tinha de tão lindo, e Basil fala que era o fato de Hendrik poder se tornar um dragão, questionando se isso não era muito bom. Hendrik, bastante irritado, diz que Basil não sabe o que ele estava falando, e que ele odeia essas criaturas pois foi elas que pisoteou a cidade natal dele, e que sua maior raiva era ele ter nascido no corpo do seu inimigo, e que eles nem sequer poderiam se vingar deles. Então Hendrik começa a gritar falando para Basil calar a boca, pois ele não sabe de nada. Mas Basil pergunta se Hendrik estava chateado por causa de algo assim, dizendo que ele não consegue entender. Então ele questiona se isso não era um pequeno preço a pagar para se tornar um dragão. Ele também pergunta a Hendrik quantas pessoas ele achava que ele teve que eliminar para coletar essas cobras e conseguir essa belezinha. Em seguida, Basil fala que esse sacrifício foi até barato, deixando o Hendrik irritado ao ouvir isso. Mas Basil em seguida levanta sua cobra lá e ele fala que ele vai se apresentar para Hendrik. Então ele fala que ele se chama Basil, o Rei Serpente, e que ele ama todas as coisas que possuem escama. Então ele fala que se Hendrik aceitasse junto a ele, ele será capaz de amar sua verdadeira forma. Mas bastante irritado, Hendrik fala que nesse caso ele vai se apresentar também, e que ele se chama Hendrik Matador de Dragões, e que ele será o destruidor de todas as coisas que possuem a escama deste mundo. Então Basil fala que sendo assim isso significa que eles não têm outra escolha, a não ser lutar. Com isso, Hendrik vai com tudo para cima de Basil, dizendo que ele vai ver o quanto Basil aguenta lutar, mas a cobra de Basil tenta morder ele novamente, mas com um ataque bastante rápido, Hendrik corta aquela cobra com facilidade. Porém ele vê Basil ainda invocando inúmeras cobras fazendo comentar que isso era ruim, porém ele fala que mesmo assim Basil pode atacá-lo quanto quiser com essas cobrinhas, mas logo em seguida a enorme cobra aparece em cima da sua cabeça, e com isso Hendrik percebe que aquelas cobras pequenas eram apenas uma isca, ou fazendo um comentar que agora ele estava lascado, pois ele havia sido cercado. Em seguida aquela cobra pega ele fazendo ser esmagado, então ele pensa que se ele continuar assim seu corpo será espremido até a morte, e devido a isso ele precisa escapar rapidamente. Porém, na hora que Hendrik estava prestes a usar sua magia de teletransporte, Basil se aproxima dele e coloca na mão na cabeça de Hendrik. Então ele fala que ele o havia pegado, e em seguida ele fala que Hendrik era muito descuidado com seus sentimentos e instintos, e que ele era fraco demais para se tornar um oponente dele. Então Basil diz que ele só irá perguntar só mais uma vez. Então ele fala para Hendrik se tornar o cachorrinho dele e ser bastante obediente. Então em seguida Basil ativa sua habilidade e fala que sua magia já estava completa e que Hendrik agora se tornará seu escravo especial. Ele pensa que só há uma maneira de Hendrik escapar de sua magia, que era se transformar em um dragão para poder se libertar, mas ele sabe que Hendrik não pode fazer isso, pois seu ódio por dragões estava acima de tudo, e isso inclui também que ele não consegue aceitar que ele é um dragão, e por isso ele não quer se transformar na forma do seu inimigo. Então Basil fala para Hendrik aceitar logo seu destino e se tornar seu animalzinho de estimação. Hendrik começa a se lembrar da luta que ele teve contra Shane, então Ryuk falava para ele que ele não quer ser seu inimigo, então ele questiona se ele vai simplesmente deixar esse poder adormecer dentro dele. Então Ryuk pergunta quem Hendrik achava que ele era, e Hendrik fala que ele era um matador de dragões, e Ryuk diz que ele estava errado, pois eles são apenas escaladores no andar 50, e que até mesmo os escaladores do andar 300 como Shan estão sujeitos a penalidades ao DC, que por isso eles devem usar tudo o que eles têm para vencê-los. Voltando para o presente, após Hendrik se lembrar da conversa que ele teve com Ryuk, ele começa a se transformar em um dragão, e Basil fala que isso não fazia sentido, pois com base no que ele viu nas memórias de Hendrik isso não deveria ser possível, e Hendrik pensa que ele pode ser fraco ao enfrentar aquelas pessoas que estão acima dele, e que por esse motivo ele deve usar tudo o que ele tem, mesmo que ele tenha que se transformar nessa criatura. Em seguida ele solta um rugido e fala que vai eliminar Basil custe o que custar, e em seguida Basil começa a rir dizendo que Hendrik era realmente incrível, e que ele vai capturá-lo aconteça o que acontecer, pois suas escamas eram lindas.
voltando para a batalha de Ryuki. Ele e Tuna estavam trocando vários ataques. Então Ryuki pensa que suas criaturas convocadas estão sendo empurradas pouco a pouco e que esse cara realmente tem um estilo de luta, mas logo ele percebe que Tuna estava acompanhando exatamente seu antigo eu, o Estrela da Morte. Mas Ryuki pensa que ele tem que acabar com isso logo, pois ele precisa salvar as garotas e logo se encontrar com Goldilis. Mas Ryuki comenta que ele não pode se distrair pensando nisso, pois ele só precisa derrotar esse cara, pois tudo será resolvido. Tuna ataca Ryuki, mas ele defende o ataque dele, e em seguida Tuna conjura uma magia que causa uma grande explosão, empurrando Ryuki para longe. Então ele pergunta a Tuna se esse era o estilo de luta que ele tinha aprendido com a Estrela da Morte, e Tuna responde que sim. Então ele comenta que Ryuki também lutava igual a ele. Ryuki sorri falando que sendo assim Tuna não poderia derrotá-lo, e em seguida ele cria mais duas chamas diferentes, uma em cada mão, e ele fala que ele vai se tornar ainda mais forte que o Estrela da Morte. E Tuna pergunta como Ryuki se atreve a falar uma baboseira dessa, pois falar que ele poderia superar o Estrela da Morte era muito ridículo. De repente Ryuki desaparece, fazendo Tuna se perguntar para onde Ryuki havia ido, e em seguida Ryuki aparece eliminando um dos esqueletos de Tuna, o fazendo começar a rir chamando Ryuki de burro, pois ir para o chão em situação dessas era pedir para morrer, e em seguida vários esqueletos saltam em cima de Ryuki, mas ele ativa sua habilidade de almas, e em seguida ele ativa seu poder divino e funde com a energia demoníaca, criando uma explosão chamada Explosão Demoníaca Divina. Tuna comenta que isso era impossível, ou fazendo se perguntar como Ryuki conseguiu fundir o poder divino e a energia demoníaca. Então em seguida vários painéis aparecem informando que Ryuki tem energia demoníaca e poder divino, mas elas não são compatíveis com seu corpo. Então é informado que seu nome será gravado na Torre das Conquistas, e em seguida Ryuki aparece liberando ambas energias, e ele fala que ele era a única pessoa que possuía esses dois poderes. Galera, obrigado a todos que assistiram até aqui. Peço que deixem um like e se inscrevam no canal, além de deixar um comentário falando se a gente deve continuar com nossa aventura. Isso ajuda muita gente a continuar produzindo nossos conteúdos. Agradeço a todos vocês que ficaram até aqui e até a próxima aventura.